Bem, gente, esse é o vídeo 360. Era para ser sobre o Pablo Marçal, mas nós tivemos que fazer essa edição extraordinária e vamos falar sobre esse problema de assédio sexual dentro do governo Lula. Hoje é 7 de setembro de 2024, dia da independência, né? E é um tema muito polêmico para a gente falar sobre isso, mas eu tenho que falar porque a gente tem a Comissão Cidadã de Inquérito, uma linha de investigação que vai um pouco na interseção com esse fato que está acontecendo envolvendo, né, duas pessoas. Né? Quando você fala de assédio sexual, você está envolvendo duas pessoas. Nesse caso, é um caso envolvendo um homem e uma mulher. Mas pode ter também entre dois homens e pode ser entre duas mulheres, entendeu? Neste caso, é sobre dois homens, quer dizer, um homem e uma mulher. E não é qualquer homem e qualquer mulher, né? São duas autoridades de alto escalão do governo Lula, do governo federal. São dois ministros de Estado do governo federal, envolvendo essa questão da denúncia. Bem, e aqui não cabe a gente fazer um julgamento de mérito, né? Porque tudo ainda vai para a linha de investigação. E aí você tem que dar o direito de ampla defesa para todas as partes, porque é um tema muito sutil, né? É uma linha muito tênue entre o que é agressão sexual do que deixa de ser agressão sexual. Portanto, é um tema delicadíssimo. Ainda mais envolvendo, né, duas autoridades do governo que são ministros de Estado. E aí você tem um personagem que é o senhor Silvio Almeida, ministro de Direitos Humanos, né, que está sendo apontado como, né, o réu, que está sendo acusado de assédio sexual. E do outro lado você tem, né, a ministra Aniele Franco, que é ministra da Igualdade Racial, que está sendo apontada como a vítima do assédio sexual. Bem, eu trouxe aqui um recorte, não vou me alongar muito, e no final nós vamos ter um debate sobre isso, e eu vou dar, né, abrir o espaço colocando a defesa, né, o pronunciamento do Silvio Almeida, né? Porque é um drama para um e para o outro, sabe? Essa exposição. Pra você ter uma ideia, o homem chega, independente da CUTS, porque, gente, esse negócio de raça, para mim, só existe uma, a raça humana. E eu tenho esse conceito comigo, entendeu? Eu era pequeno, eu crescia, meus amigos, né, eram de cor negra, outros clarinhos e tal, e eu não via diferença, sabe? Eu não conseguia, sabe? Não existia isso na minha cabeça. Eu fui crescendo, convivendo com pessoas normais, sim, como são, né? Depois que eu fui ficando adolescente, adulto, que eu comecei a perceber que existia um debate sobre isso. Mas eu nunca, sabe? Porque eu sempre tive amigos, grandes amigos, tenho grandes amigos, né? De cores, tenho grandes amigos, amarelo, negro, branco, entendeu? Aqueles albinos, já tive amigos albinos, então a cor da pele, para mim, não traz nenhuma diferença. Tudo é raça humana, tá certo? Então esse negócio de discutir racismo, comigo não cola. Para mim somos todos um. Se apagar a luz e colocar uma câmera de infravermelho, você não vai saber distinguir quem que é, né, a CUT de cada um. Somos todos iguais. Às vezes podemos ser assim, diferenciado, assim, vamos supor, a nível de cor, quando você vai entendeu? Numa frequência mais acima, que você começa a medir a energia da pessoa. Então, a pessoa, por exemplo, tem uma áurea, né? A gente emite calor, né? A gente é energia. Então você tem uma áurea em torno de você.
E essa áurea, para quem tem percepção para isso, ele enxerga a áurea e fala: a sua áurea é branca, a sua é roxa, a sua é amarela, a sua é vermelha, a sua é preta. Então, a energia que a pessoa está emitindo é que pode fazer uma diferença dela para uma outra pessoa. Esse é o conceito mais abrangente, né? Mais sutil que eu consigo enxergar. Fora isso, é tudo para mim raça humana. Então, separar a raça humana em peculiaridades, para mim, é fragmentação. Então, você está dividindo a raça humana em particularidades. Para mim, tudo é uma coisa só. Bem, vamos voltar ao assunto aqui. Então, eu vou oferecer, né, a palavra ao ministro Silvio Almeida, que para ele é um drama, tá certo? O homem chega a ministro, ele é negro, né? Então, é uma conquista que ele se diz: olha, eu estou no topo, né, da hierarquia política, estou ministro de Estado de um governo. Então é uma coisa que a pessoa tem que se orgulhar. Não é qualquer um que chega a ministro de Estado. E nessa posição de ministro de Estado, pessoa pública, né, de repente é exposto a uma situação dessa, então é um drama. É um drama porque é uma pessoa casada, tem filhos, tem família. Então a gente se coloca no lugar de qualquer um, tá certo? E esse drama dele não é um drama só dele. Muitos homens passam por esse drama. Muitas das vezes ele atravessa o sinal, muitas das vezes sem, se dar conta da frequência de comunicação que ele tem com a outra pessoa. E aí ele extrapola. A outra pessoa fala: ei, papai, não é por aí. Entendeu? Então, não é um caso isolado. Então, a gente vai ver isso como um grande drama? Não. A gente vai ver isso como uma coisa que acontece e é muito frequente na sociedade. Não é só no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Isso é da natureza humana. Entendeu? E a mulher também, colocar a mulher nessa situação é muito difícil, é muito complicado para a mulher. Porque a exposição da mulher também é muito dolorosa para ela. Tá certo? Muitas mulheres passam por isso e às vezes nem preferem, engolir, introspectar e não abrir isso, porque pelo tamanho da dificuldade que é. Tanto que você tem o pronunciamento, né, do Silvio Almeida, mas a Aniele, né, ela continua calada. Né? Ela não se fala, porque para ela é muito difícil. E presta atenção, ela está na posição de ministra, chefe de Estado de um governo. E ela está se colocando como vítima, né? Está sendo colocada como vítima, né? Porque ela gostaria de resolver isso de outra forma, mas a coisa foi tomando, né, algo que fugiu do controle dela, né? Porque isso vai contra um projeto de governo que ela está apostando. Bem, é um tiro dentro do governo dela. É um tiro dentro do projeto político que ela se propôs a construir. Então a mulher chega, né, que também é negra. Olha que drama. Ela chega num topo, né, da elite política brasileira, assume um cargo de chefe de Estado e passa por uma situação, né, de constrangimento desse tamanho. E essa exposição dela é um drama para ela. É um drama para ela, é um drama para o cônjuge, né, para os parentes, para os familiares. Então, não é uma coisa que a gente tem orgulho de colocar como assunto na mídia. Eu trato isso com muito pesar, tá certo? Mas é importante a gente trazer esse tema de uma forma didática, que sirva para a gente nos orientar, né, de uma forma política. Olha, perceba que, né, existe limite para essas coisas. O homem tem que ter noção que a mulher tem autonomia sobre o seu corpo, né? E a mulher, né, tem que ter noção que o bicho, o homem, né, às vezes ele se torna um certo animal. Então você tem que tomar cuidado, né, com essa libido do homem, né? Porque o homem vira um caçador. A mulher também pode ser uma caçadora. A questão da atração física é da natureza humana.
né? Então, os corpos se comunicam, as pessoas mandam sinais através dos corpos, porque o corpo fala. E aí há uma sensibilidade das pessoas saberem, olha, o que eu quero que o meu corpo comunique? Eu tenho minha cabeça comunicando uma coisa, meu corpo está comunicando outra. Eu tenho que saber sintonizar isso. Olha, a minha cabeça tem que estar junto com o meu corpo, eu tenho que falar a mesma língua. Para que o outro entenda. Está entendendo? Porque é difícil para o homem entender até onde que é não, até onde que é sim. E a mulher, às vezes, também fica confusa nessa coisa de o que é não, o que é sim. Né? Assim, quando ela tem certeza que é não, é não. Quando ela tem certeza que é sim, é sim. Mas e o homem? Quando que ele vai ter certeza que o sim e o não é não? Então é um tema muito complicado para a gente abordar. Então são duas pessoas, são dois seres humanos, né, que estão numa posição de destaque, de chefe de Estado, né, de um governo, e estão expostos a esse drama. Então vamos começar. Vou soltar aqui, né, a defesa. Vou deixar o vídeo correndo, tá, gente? Eu fiz uma montagem aqui. No final eu vou dar uma pausinha, a gente faz um comentário e depois entra para o encerramento, tá bom? Então é tão importante que vocês assistam esse vídeo, né, porque ele é bem didático. Eu quero aprender muito com isso. Não sou o dono da verdade. Se eu falar alguma merda aqui, vocês podem me criticar. Eu adoro crítica. Certo? A coisa que eu mais gosto é de crítica. Porque é na crítica que a gente cresce. Né? Elogio, não acrescenta. Vamos lá. Eu quero, em primeiro lugar, repudiar com absoluta veemência, as mentiras, as falsidades que estão sendo assacadas contra mim. Eu quero também repudiar tais acusações e faço isso com a força do amor, do respeito que eu tenho pela minha família, pela minha esposa, pela minha amada filha de 1 ano de idade. E em meio a essa luta que eu travo diariamente e faço isso com toda, enfim, com todo carinho, com todo cuidado que eu tenho com os direitos humanos que está trazendo nesse país. Mas toda e qualquer denúncia, ela deve ter materialidade. Entretanto, o que a gente consegue perceber, justamente nessa matéria, são ilações absurdas que têm o único intuito de me prejudicar, de apagar a minha história e as histórias que eu tento contar com a minha vida e com a minha luta. Eu confesso para vocês que é muito triste viver tudo isso, que isso está doendo na minha alma, do fundo do meu coração, mas eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são coisas que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Eu quero dizer que toda e qualquer denúncia, ela deve ser investigada. Investigada com todo o rigor da lei, mas para tanto é necessário, é preciso que os fatos sejam expostos. Para que eles possam ser apurados, é preciso saber o que de fato aconteceu. E não apenas base em mentiras, denúncias anônimas, coisas que não se pode comprovar. Por isso eu estou encaminhando ofícios para a Controladoria-Geral da União, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública e para a Procuradoria-Geral da República para que haja uma investigação dos fatos, uma apuração séria dos fatos, cuidadosa, para que nenhuma dúvida reste sobre tudo o que pode ter acontecido e tudo o que não aconteceu. Eu quero dizer que falsas acusações são crimes tipificados no Código Penal, tem o nome de denunciação caluniosa, além do que existem os crimes de calúnia, injúria e difamação. Eu não vou transigir com a minha honra. E de acordo com movimentos recentes, fica evidente que há uma campanha muito bem orquestrada para afetar a minha imagem enquanto homem negro, enquanto defensor dos direitos humanos, e que tem uma posição de destaque no poder público. Mas eu quero dizer para essas pessoas que elas não vão ter sucesso e que eu vou enfrentá-las a todo custo. Vocês têm um caráter vil, baixo, vocês estão comprometidos com o atraso, com a mentira. E vocês têm tentado o tempo todo silenciar a voz do povo brasileiro, independentemente de visões políticas ou partidárias. E eu vou dizer uma coisa, eu não vou me calar diante de vocês.
Eu não vou me calar diante de denúncias. Em nome da minha filha, em nome da minha esposa, em nome da minha família, em nome das pessoas que confiam em mim. Eu quero dizer o seguinte, haverá a revelação da verdade e eu vou sempre lutar pela emancipação dos direitos das mulheres, das minorias e vou continuar lutando pelo futuro dessas pessoas. Falsos defensores do povo, pessoas que acolhem denúncias falsas por interesses pessoais, querem tirar a memória do povo, querem apagar a história das pessoas e querem, portanto, comprometer o futuro da luta pelos direitos humanos. E eu não vou deixar que isso aconteça. Essas acusações chegaram à cozinha do Palácio da Alvorada antes de virar notícia no jornal eletrônico Metrópole, né? E a ministra Aniele Franco, que foi mencionada como uma das mulheres que teriam sido assediadas pelo colega, pelo ministro, também ministro Silvio Almeida, ela se absteve de comentar, né? Agora a Mônica Bergamo nos conta que, meses atrás, a própria Mônica conversou com ela não negou nem confirmou, né? E o silêncio diz muito nesse caso, né? E ela já tinha conversado também com ministros, com a primeira-dama, a Janja, e a Janja leva, depois que o caso veio à tona, a Janja publica no Instagram uma foto, a qual ela aparece beijando a testa da Aniele, como que a confirmar o que estava sendo noticiado, né? E aí vem o Lula e faz por pressão o que deixou de fazer por opção. Presidente Lula, vamos falar desse assunto que hoje está todo mundo falando no Brasil, depois a gente vai falar dos assuntos investimento do governo federal aqui em Goiás, o BRT, inauguração ou lançamento de novos campos. Ministro dos Direitos Humanos do senhor Silvio de Almeida, acusado de assédio moral, assédio sexual e, segundo a denúncia, a ministra não falou até agora, até a acusação da ministra Aniele, a ministra da Mulher. A gente está vendo informações de que o senhor teria uma reunião nessa tarde de hoje com os dois, com o ministro Silvio, com a ministra Aniele, para tomar uma decisão. Fica, não fica. Nós temos, inclusive, alguns analistas políticos do Brasil falando que a gente tem uma indicação através de uma foto publicada hoje pela sua esposa, a primeira-ministra Janja, que ela posta uma foto com a Aniele, e aí as pessoas falam, não tinha nem motivo para postar, mas está lá a foto. É um indicativo do que pode acontecer hoje à tarde, presidente? Olha, o motivo de uma foto da Janja com a Aniele é a demonstração inequívoca que as mulheres estão com as mulheres. A novidade agora é um vídeo divulgado pela professora Isabel Rodrigues. Ela é candidata a vereadora pelo PSB em Santo André, no interior paulista. No vídeo que publicou em suas redes sociais, Isabel Rodrigues afirma que o hoje ministro teria colocado a mão em suas partes íntimas durante um almoço em 2019. Confira. Estou aqui para somar a voz dessas mulheres, porque eu acredito que não foram somente 14. Eu acredito que foram muitas. E eu estou aqui para somar a voz das mulheres, para aumentar o coro de que nós somos donas dos nossos corpos e que ninguém tem o direito de invadir os nossos corpos sem a nossa permissão. Conheci o Silvio de Almeida na ocasião da escola de governo. Ele era membro do conselho pedagógico. Nós chegamos a tomar alguns cafés fora da escola de governo, conversamos algumas vezes no contexto da escola de governo e tomamos alguns cafés. Era amiga do Silvio de Almeida. Em agosto de 2019, eu fiz parte de um curso que ele deu ali na Praça da República com outro professor sobre Achille Mbembe, sobre necropolítica. Eu perguntei para o Silvio se eu poderia ser aluno ouvinte e ele disse que eu poderia. E eu fui no sábado, um curso de dia inteiro. Nós fizemos aula de manhã e à tarde fomos almoçar com vários alunos do curso. O professor Júlio César, que deu aula junto com o Júlio, com o Silvio. Nesse curso, várias pessoas próximas ao Silvio, nesse curso. Fomos ali, num restaurante, na Praça da República.
Eu sentei do lado do Silvio. Ele estava do lado direito ou do lado esquerdo. Eu estava de saia. Ele levantou a saia e colocou a mão nas minhas partes íntimas. Com vontade. Colocou a mão com vontade. Eu fiquei estarrecida. Fiquei com vergonha das pessoas. Porque é assim que as vítimas se sentem. As vítimas ficam com vergonha. E esse caso teve muitos e muitos retornos na minha vida. Demorou para eu entender que eu estava sendo vítima de violência sexual. Demorou para entender que era um crime. Eu liguei para o ministro, um tempo depois. Não era ministro ainda. Falei, Silvio, mandei uma mensagem pro WhatsApp. Infelizmente, essas mensagens foram... Eu troquei de telefone, então eu não sei onde foram parar. Mas, se tiver como ouvir mensagens e ligações de 5 anos atrás, vai ser possível provar. Mas existem outras provas possíveis. Sei que eu liguei pro Silvio e falei, Silvio, eu quero te falar sobre aquela ocasião. Daquele almoço. Você cometeu uma violência sexual comigo. E você é advogado, você sabe que isso é violência. Você tá louca, Isabel? Disse ele. Quantas vezes nós nos encontramos e não aconteceu nada? Quantas vezes? Pois é. Várias outras vezes não aconteceu nada. Mas dessa vez aconteceu, Silvio. E eu quero que você me responda. Eu consenti você colocar a mão no meu corpo, nas minhas partes íntimas? Não, Isabel, você tá louca, Isabel, você... Silvio, responda a minha pergunta. Você lembra o que você fez? Eu consenti. E aí ele disse que estava muito mal, que ficou muito mal. Ele iria para uma viagem, iria para o aeroporto, para um voo, e disse para mim que decidiu mudar a rota. Ele iria procurar a terapeuta por ter feito mal para uma amiga que gostava muito. Eu acredito que depois, entendendo melhor a situação, acredito que ele quis que eu ficasse com dó dele. Na hora, eu digo, eu prometo, eu confesso. Eu confesso que eu fiquei com pena mesmo. Fiquei com pena do agressor. Eu fui vítima também. E nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos que identificar muito bem. Quando alguém invade o nosso corpo sem a nossa permissão, nós temos que nos pronunciar. E foi tema de terapia, foi tema de conversa. Hoje pela manhã, ontem à noite, várias pessoas, as quais eu falei sobre essa violência sexual, prestando solidariedade, prestando um ouvido de escuta, várias pessoas dizendo que eu tenho que ter cuidado. Afinal de contas, eu estou numa situação de exposição por ser candidata. Eu sei que pode vir pessoas dizer que eu estou usando isso para me promover. Mas se eu não fizer isso agora, se eu não prestar solidariedade a mim, se não prestar solidariedade às mulheres nesse momento, onde as coisas estão pipocando, quando? Quando será? Quando passar, já passou. E o momento é hoje. Que isso sirva de possibilidade para os homens respeitarem os nossos corpos. Pergunta antes. Foi horrível o que o Silvio fez. O meu terapeuta sabe. Os meus amigos sabem. Eu fui vítima do Silvio. Eu sou uma voz dessas mulheres. Por justiça e pela verdade. Eu sofri violência sexual do ministro de Direitos Humanos. Que pena. Que pena.
Um homem preto, com tanta inteligência e brilhantismo, mas infelizmente cometeu violência contra o meu corpo. Bem, então agora nós temos mais uma, né, que se coloca na condição de vítima de abuso sexual, né, do Silvio Almeida. E eu ainda coloquei um acento lá numa letra lá, numa palavra lá, né? Quando eu deixei o Silvio falando, né? Botei um acento numa palavra lá que não era para pôr. Isso mostra que eu sou uma pessoa falha, né? Eu não sou perfeito, eu sou sujeito a erro. Depois que você vê. Então, a gente faz essa coisa sozinho. Bem, agora vamos voltar ao que é sério aqui. Agora nós vamos conhecer o outro lado da história, né? Que é a Aniele Franco. Eu até comentei sobre ela no vídeo passado, fiz uma abertura sobre isso. E eu até comentei assim, olha, que nome parecido com a da vereadora, né, do Rio de Janeiro, que foi assassinada. Aí eu fiquei sabendo, nos comentários, aí eu falei, eu vou me inteirar, né, que ela é irmã da Marielle Franco. A Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, é irmã da Marielle Franco. Até o nome, Aniele Franco, Marielle Franco. Aí eu pesquisei sobre a vida dela e tal. Foi uma menina assim, que cresceu na comunidade do Rio de Janeiro, né? Tinha uma vocação para vôlei, né? Atleta, uma menina assim, sabe, com muito vigor, sabe? Uma morena bonita mesmo, uma morena assim determinada, sabe? E que teve uma vida assim bastante rica, né, de ativismo, né, de defesa das causas das minorias, da causa negra. Foi estudar nos Estados Unidos, ganhou uma bolsa por causa de ser atleta, né? E depois viveu o drama da irmã que foi assassinada. Mas vamos conhecer um pouquinho dela, né? Ela não vai falar sobre o assunto, eu peguei alguns recortes dela. Um dos recortes, ela tem um canal, não sei se ele ainda está ativo, que se chama Conversa Franco, não sei, com ela, né? E ela entrevista as pessoas. Nesse caso, ela estava entrevistando o parceiro dela. Então, eu trouxe uns flash para a gente conhecer, né? Essa morena maravilhosa que hoje está sendo motivo, né, de exposição desnecessária. A gente fica assim, sabe, lamentando. Mas é uma causa que não podemos deixar de comentar, né? Porque isso é um aprendizado para a sociedade como um todo, né? A gente precisa saber os limites de cada um. Então, e depois um pouco do discurso dela de posse, quando ela assumiu o ministério. Vamos assistir. Gente, no episódio de hoje do Papo Franco, eu vou receber ninguém mais, ninguém menos do que aquela pessoa delicinha, aquela pessoa que perturba a minha vida, aquela pessoa que eu amo e odeio ao mesmo tempo. Com vocês, meu parceiro de vida, sua mãe. Quem mais, gente? Quem mais poderia ser? Que vocês estavam aqui o quê? Pedindo, falando, solicitando, chamando. Frederico, vulgo Mozão. Delicinho. Mais ou menos. Vamos lá. O Papo Franco de hoje com o Fred. Tem muita gente que fazem, assim, diversas perguntas. A caixinha da gente no meu perfil do Instagram bomba demais. Mas vamos falar um pouquinho da gente, né, amor? Porque a gente nunca parou pra falar. Eu vou te entrevistar, então? Não, eu que vou te entrevistar. Quem manda aqui nesse programa sou eu. Quero só deixar a conversa pura. Foi com isso, Mara. Foi com isso. Desde o dia 14 de março de 2018, dia em que tiraram a Marielle da minha família e da sociedade brasileira, tenho dedicado cada minuto da minha vida a lutar por justiça, defender a memória, multiplicar o legado e regar as sementes da minha irmã.
Nesse caminho, fundamos o Instituto Marielle Franco, organização que se tornou referência do combate à violência política de gênero e raça e na defesa dos direitos de mulheres negras, pessoas LGBTQIAP+, e periféricas faveladas. Os dias desde o golpe da minha eterna presidenta Dilma têm sido difíceis, em especial depois de 2018. Tenho certeza que para todas que estão aqui também. Mas em meio a uma política de morte, nossa resposta foi a luta pela vida. Luta essa que nos trouxe até aquele 1º de janeiro deste ano, quando finalmente o povo brasileiro subiu a rampa desse palácio, em um gesto marcante que emocionou o mundo inteiro, pois passou um recado. Quando nosso presidente Lula recebeu a faixa presidencial do povo, colocada por uma mulher negra periférica. Mostrou que o caminho para o Brasil do futuro será liderado por aqueles e aquelas que há século resistem ao projeto violento que fundou esse país. A cerimônia de hoje guarda um simbolismo muito especial. A cerimônia de hoje guarda um simbolismo muito especial. Vou ficar com essa última frase dela. Tem mais um recortezinho. Não é fácil, viu, gente? Até para falar a gente tem que medir as palavras, porque é muito sutil, sabe? A gente falar sobre isso. Mas presta atenção, agora é a hora da gente refletir. As mulheres do Brasil. Porque eu sempre digo que as mulheres é que vão mudar a história desse país. Aliás, as mulheres estão tomando umas iniciativas, né, que me enchem de orgulho. E eu tenho um apreço pela história da mulher. Né? Muitos gostam de falar, fiquem com Deus, né, Jesus Cristo, Alá, sei lá o quê. Eu reverencio a mãe de Jesus, o papel da mãe de Jesus, que não é tão, assim, para muitos segmentos dos cristãos, preponderante. Mas eu tenho essa coisa, sabe, de enaltecer o papel da mulher na história, na vida, porque a mulher tem uma força muito grande. Eu sempre falo, né, que por mais poderoso que seja o homem, né, não existe um homem na face da terra, por mais poderoso que ele seja, que ele não tenha sido gerado dentro de um útero de uma mulher. Então, antes, é a mulher que faz. O homem contribui lá. O homem contribui com um código, né? E com alguns minutos de prazer. O resto é o drama da mulher. Ela que gera a criança, ela que tem o corpo todo, né, transformado para nutrir aquela vida que está vindo. Né? Depois tem a dor do parto, depois tem o período da amamentação, sabe? O cuidado. E é para a vida toda. Então o papel da mulher é fantástico. Eu sou assim, defensor das mulheres. Haja visto, e quando eu termino o meu programa, eu falo, fiquem, né? E que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas as famílias brasileiras, que cubram de proteção todas as famílias brasileiras. Por que todas? Porque somos todos um povo só. Então, quando eu defendo, né, questões aqui relativas à política, eu não faço para A, para B, para a direita ou para a esquerda. Né? Eu tento chegar à verdade, a gente trabalha isso, eu e os membros da comissão trabalhamos para chegar à verdade e fazer a união da família, né? A união da sociedade. Porque esse negócio de dividir família não é interessante. E é sobre isso que nós estamos entrando agora nesse assunto. Tá bom. Então a Aniele Franco, que é irmã da Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada, eu diria que foi sacrificada, não foi nem assassinada, entendeu? Tem um contexto político atrás disso. Eu já falei isso em outros vídeos. É tema de inquérito na Comissão Cidadã de Inquérito. Quem acompanha está a par disso e tem acompanhado com muita atenção o que a gente fala aqui. Né? Aí uma pergunta que eu faço, até para
Aniele Franco mesmo, Aniele Franco, e qualquer mulher que possa responder isso. Se a Marielle Franco não tivesse sido assassinada, a sua irmã seria, hoje, ministra do governo Lula? Bem, essa pergunta eu não vou responder, vou deixar para vocês. Tá certo? Bem, aí, emendando essa pergunta, a exposição da morte da Marielle, que deu essa repercussão toda, né, deu visibilidade para o caso. A Aniele montou um instituto, Marielle Franco, né, trabalhou em cima disso. Então, se a sua irmã hoje está no ministério, tem ligação com a história da Marielle, da irmã dela. Então, é quase um legado da Marielle Franco, é o sangue da Marielle Franco no governo Lula. Concorda comigo? Tudo bem. Agora, uma coisa mais que eu acho que nós temos que refletir, aquela coisa do copo d'água, que eu falei no último vídeo, tá certo? Você tem que esvaziar a mente agora para deixar... Não trabalhe com preconceito, esvazia a mente, deixa a mensagem fluir. Depois, no final, a hora que você for dormir, você vai lá, deixa eu ver o que o João falou mesmo. Aí você pensa sobre isso. Tá certo? Bem, a morte da Marielle Franco tem um cunho político. Lógico, todo mundo sabemos disso. Hoje sabemos também que tem 4 pessoas presas, né? Parece que o Rony Lessa, o Elcio de Queiroz e um deputado federal, que é o Domingos, né? Tem o Domingos Brazão, tem um outro Brazão lá, que é irmão dele, né? Os dois envolvidos na morte da Marielle Franco. Tem um delegado também que foi preso, né? Que tinha cobertado, parece que ele estava envolvido na morte da Marielle Franco. E ficou comprovado que todos esses envolvidos na morte da Marielle, essa trama que em torno da Marielle Franco, não tem nenhuma ligação com a família Bolsonaro. Bem, hoje isso é ponto passivo. Tá certo? Bem, então a morte da Marielle Franco foi explorada politicamente de forma indevida para prejudicar o capital político de alguém. Tá, isso aí é ponto passivo, todo mundo concorda com isso. A morte da Marielle Franco foi instrumentalizada para isso. Foi toda direcionada para atingir Bolsonaro. Tá certo? Acusando ele de homofóbico, porque ela era mulher, era gay, né? Machista, porque ela era mulher, e misógino, misógino porque era mulher, né? Então, sei o quê? Misógino, fascista e homofóbico, né? Porque ela era negra, ela era mulher e ela era gay. Então, são as pechas que seriam coladas no Bolsonaro, porque no histórico dele, tá, quando uns anos atrás, ele mostrou algumas variações de raciocínio que dava a entender que ele era isso tudo. Bem, então foi necessário, né, talvez criar um link. Será que essa morte foi engendrada para poder criar essa narrativa política que associasse ao Bolsonaro para queimar o capital político dele para que ele não ganhasse as eleições em 2018? Bem, essa é uma questão, tá certo? E agora você tem esse caso envolvendo, né, essa questão de abuso sexual, envolvendo 2 ministros do governo Lula, e um deles é a irmã da Marielle Franco, que estava nesse governo, nesse projeto de poder, que usou indevidamente a morte da Marielle Franco para acusar um concorrente político, para associar a morte dela a um concorrente político. Bem, não sei se vocês acreditam em karma, em espiritualidade, mas como que a Marielle deve estar pensando onde que ela estiver? Se você acredita em reencarnação, se você acredita em vida após a morte, se você acredita que o espírito ainda fica navegando pela terra, e aí vai os orixás, para vocês que são, né, dessa cultura afro, o que os orixás dizem para vocês?
O que a Marielle queria dizer para vocês nesse momento? Gente, vocês estão dando a mão para aqueles que planejaram, executaram a minha morte, para usá-la como pretexto político, né, para associar a um concorrente. Seria isso que ela estaria falando? Ela estaria usando a irmã dela para falar, olha, vai, entra nesse governo e desmascara esse governo e mostra quem é o ele não, que foi muito usado na época. Então fica essa reflexão para vocês mulheres, sabe? Até que ponto vocês mulheres, fragilizadas com essa questão, né, da manipulação ideológica, sabe, dessa fragilidade de perceber a malícia da política, porque eu falo que no Brasil política não é para amador, e se deixar usar, se deixar ser usada, sabe, como ferramenta política, como, sabe, eu diria que isso aí seria até um assédio intelectual, a sua inteligência, usar a sua inteligência para fazer um gesto político que vai contra aquilo que, na verdade, você deveria estar fazendo. Então você acaba sendo, né, invadida na sua intelectualidade, né, no seu espectro emocional, né, e você é manipulado e às vezes você vai nessa onda, se deixa levar. Então não é só o assédio físico, não, tem o assédio moral e tem o assédio intelectual também, que explora a sua fragilidade, as suas tendências, para te colocar numa situação em que você não gostaria de estar e acabar fazendo o contrário e ajudando aquele que que é o agressor. Então eu vou encerrar com uma peça publicitária que foi muito usada nessa época da morte da Marielle Franco para associar isso ao concorrente político que estava querendo, né, ganhar as eleições e que tinha esse grupo de políticos que hoje que estão no poder, entendeu? Pode ser que sim, eles materializaram esse fato da morte da Marielle Franco para tornar isso uma peça publicitária para desgastar o candidato Bolsonaro na época, 2018. Porque ela foi assassinada, né, em 2018, na época do governo Temer. A partir de uma intervenção do governo federal no Rio de Janeiro, onde aconteceram a mudança das estruturas de poder ali na Secretaria de Segurança Pública, em que foi colocado ali peças-chave que pudesse, né, mapear essa trama e dar cobertura para que essas pessoas não fossem descobertas e punidas. Infelizmente, a coisa chegou a um ponto que chegaram até eles. Então, eu vou passar essa peça dessas mulheres, mas eu fiz questão de preservar a identidade delas. Então vocês vão ver, né, com tarjas escondendo os olhos, escondendo o nome, mas é a peça publicitária que foi usada. Entendeu? Então, é para vocês mulheres refletirem sobre isso, certo? Política no Brasil não é para amador. Então, não se deixem ser usadas, não se deixem ser violentadas, não só na parte física, mas na parte intelectual também. Às vezes você não concorda comigo agora. Isso não é para você concordar, você pode ter sua opinião, porque a gente tem que respeitar as convicções das pessoas. Outra forma de violência intelectual é você querer impor um ponto de vista para uma pessoa que já tem uma convicção. Eu respeito o seu ponto de vista. Se você discordar de mim, eu respeito. Entendeu? Assim como eu tenho que respeitar aquilo que você acredita, o que você pensa, porque é você. Você é o que você pensa. Então, se eu desrespeitar o que você pensa, eu estou desrespeitando você. Então, é preciso a gente entender esse grau de comunicação. Então, antes de encerrar, vou trazer essa peça publicitária, que esse momento é muito significativo. E aí vai uma homenagem a toda a comunidade LGBT, que eu admiro, que eu respeito, tenho muitos amigos gays. Eu sou hétero,
sabe? Às vezes você não vê aí, o João é solteiro, tá lá né, no status dele e tal. É uma opção minha, tá certo? Mas eu gosto de privar a minha privacidade. Eu gosto de guardar a minha privacidade. A minha vida pessoal, a minha vida íntima, a minha vida particular, né, as pessoas que estão próximas a mim, é algo que me diz respeito. Então, a gente tem que ter essa prerrogativa. Tanto que meu nome de verdade é João Batista Guimarães, mas eu adoto João Paulo Guimarães justamente para garantir um pouco da minha privacidade. Tá certo? O máximo que vocês vão ver aqui é essas gavetas aqui, com alguns recortes aqui de madeira, né, que é um desmonte de uma peça, uma maquininha ali, um anjo da guarda lá atrás, né, uma imagem, que é essa aqui, que vocês sabem, né, que é a hora que Deus toca no homem. Né? Essa aí é uma imagem simbólica também para a gente. Então vamos lá. E eu quero que vocês façam uma reflexão comigo. Olha aqui em cima. Aqui está marcando 7 de setembro de 2024. Dia da independência do Brasil. Comemora essa independência. Então, que a gente a comemore e que a gente busque essa independência intelectual. Que a gente tenha essa capacidade de construir o nosso raciocínio de forma independente, sem se deixar influenciar por outros. Nem por mim. Eu não estou aqui para influenciar você. Você vai pensar com a sua cabeça. Tá certo? Eu não quero que você fale, o João falou isso, é isso. Não quero que você saia daqui concordando comigo. Eu quero que você tire as suas conclusões e você pense com a sua cabeça a partir das suas experiências. E eu vou respeitar qualquer decisão que você tiver. Vou admirar você por ser você, por ser autêntica naquilo que você acredita. Tá certo? Então, tem aqui, 7/9/2024. Bem, 2024 é um número que tem uma relação com, né, a comunidade gay. Muitos falam, o número 24 tem associação com a comunidade gay. Bem, se você somar 7 com 9, com 2 e com 4, vai dar 24. O que isso significa? Nada. Tá certo? Mas enfim, agora sério. Vamos passar essa peça publicitária e aí vocês vão refletir, mulheres. Sabe? Até que ponto vocês estão sendo manipuladas, certo? E estão tendo essa violência intelectual, essa violência na sua intimidade emocional e você acaba sendo usada por uma coisa que você não gostaria de ser usada. Então vamos lá. Mostrou que o caminho para o Brasil do futuro será liderado por aqueles e aquelas que há século resistem ao projeto violento que fundou esse país. A cerimônia de hoje guarda um simbolismo muito especial. Existe um candidato que é extremamente fascista, racista, homofóbico, misógino, transfóbico, sexista, que subestima a mulher, subestima o homossexual, subestima o negro, que incita ódio e raiva. A gente está falando de humanidade e barbárie. E eu não apoio o candidato Bolsonaro. Ele não, porque o meu corpo de mulher e sapatão merece andar na rua sem ser violentado. Ele não, ele nunca, porque ele nunca vai nos representar, ele não nos representa. Ele não. Não existe essa possibilidade. Porque para governar para mais de 200 milhões de pessoas, é preciso alguém que aceite a diferença. Ele acha que nós mulheres somos inferiores. Ele não. Ele nunca. Ele não. Ele não. Não a toda e qualquer forma de preconceito. Ele não. Ele nunca. Ele não, ele não, ele não, ele não, ele não. Ele não. Elas sim. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Ele não. Não. Ele não, ele nunca, ele jamais. Ele não. Ele não porque ele é machista, ele não porque é homofóbico, ele não porque é racista. Ele é um retrocesso em nosso país. Por um Brasil livre de preconceitos. Lembrando que ele é o ódio que age sobre o meu corpo. O que está em jogo, gente? É democracia. É muito importante a gente não entrar nessa onda de discurso de ódio. Ele faz isso, a gente não. Quero que você, mulher, repense muito bem se você precisa desse retrocesso na sua vida. Ele não! Ele não! Ele não! Uma manhã eu acordei e ecoava ele não, não, não. É uma manhã eu acordei
e lutei contra o opressor. Vamos nessa, porque tem certas ideias, certos candidatos que não dá, né? Ele não, porque ainda dá tempo. E dia 29, todas na rua. E eu convoco todas as mulheres a estarem na rua comigo. A gente se vê na manifestação. Procure uma perto da sua cidade. Bem, 50 minutos de vídeo. Se você chegou até aqui, eu agradeço. A conclusão que você vai tirar disso vai estar com você. Eu não estou aqui para te convencer, não estou aqui para colocar palavras na sua boca, nem para, sabe? Eu quero respeitar você do jeito que você é, do que você acredita. Eu lembro que eu falava no começo, quando as pessoas foram para frente dos quartéis, eu ia lá e perguntava para elas, mas por que vocês estão aqui em frente dos quartéis? Não, é porque é abolição, papapá. Mas o que vocês querem aqui no quartel? Vocês querem que os militares vão para a rua e jogam canhão em cima do povo que estava do outro lado? Eu tenho familiares, pessoas que eu gosto muito, que votaram nesse candidato que ganhou. Então, esse povo vai sair. Você quer que esse povo saia daí e vá lá atirar nos meus familiares? Não, eu não quero isso. Então, gente, daquele extremismo que veio dessa reação, sabe, dessa campanha do ódio, sabe? E vocês têm que saber, por vocês mesmos, se vocês estão sendo manipuladas ou não. Se estão sendo manipuladas por mim ou por outros, né? Aí vocês é que vão interpretar isso. Eu vou respeitar qualquer opinião de vocês. Eu não vou transgredir aquilo que vocês acreditam. Se você acreditar que eu estou certo, que eu estou errado, para mim, eu vou respeitar. Porque eu respeito você, mulher, com o que você pensa. Tá certo? Então tá bom. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas Gerais, muitas Minas. E Minas é um estado de espírito. Libertas, ainda que tardia, está na nossa bandeira. O primeiro compromisso de Minas é com a liberdade. Já dizia o conterrâneo nosso aqui, Tancredo Neves. Liberdade de pensamento, liberdade de opinião, liberdade de escolhas, liberdade de poder usar o seu corpo da forma que você quer e que respeite a liberdade do outro. Porque a liberdade, a gente sabe, né, que ela só existe se ela vier com responsabilidade. A minha liberdade termina quando começa a sua. Então, eu não posso infringir a sua liberdade para ser livre. É um dilema isso. Por exemplo, hoje é 7 de setembro. Então tem um dilema lá na Avenida Paulista de levar cartaz ou não levar cartaz. O Bolsonaro diz que para não levar cartaz, porque pode aparecer um gaiato infiltrado lá pedindo AI-5, aquela coisa toda. Aí ele tem medo que isso aconteça, né? É o trauma do infiltrado, né? Porque as ruas sempre foram, né? A esquerda sempre dominou as ruas. Então a direita está tateando esse movimento. Tá. Outros já falam, não, tem que levar cartaz, a liberdade de expressão. Deixa a pessoa se manifestar. Cada um assume o seu risco, né? Então, por isso que é importante a gente ter essa capacidade de ter a mente aberta para construir, sabe, esse mundo harmônico, esse mundo novo. A divisão não interessa para ninguém. Para mim não interessa, para você não interessa. Olha aí o caso. Esse governo que pregou contra o outro, hoje, tem moral para falar ele não? Ah, tem. Vou respeitar. Tá certo? Mas é a lei do retorno, né? Olha só. 2 ministros, todos 2 de minorias, que estão aí lutando para se colocar dentro da sociedade, dentro do contexto.
sabendo que um deles é irmão de uma vítima que foi morta. E que essa morte pode ter sido usada politicamente para fazer esse poder chegar onde está. Olha que drama. Posso estar errado, não, certo? Tem evidências, mas não vou trazer isso como prova, como verdadeiro. Mas pense nisso. Pense nisso. Pense no que a Marielle estaria falando para sua irmã hoje. Fique com Deus. E que o manto de Nossa Senhora cubra e proteja todas as famílias brasileiras, em especial essas mulheres guerreiras, né? E aí eu parabenizo. Eu vou dar um crédito aí para a Janja, que, né, colocou o Lula na parede. Ó, Lula, eu sei que você não quer, que você quer esconder, mas não, vamos fazer a rebelião dentro desse governo machista, misógino. O mundo dá voltas. Plante o bem e colha o bem. Fiquem com Deus. Tem a chave Pix aqui, viu, gente? Eu não esqueço de falar isso não, porque é graças a essa contribuição de vocês que a gente tem essa liberdade de construir esse projeto aqui, né? E a comissão de inquérito. E tem o WhatsApp também, aqui o WhatsApp 32. Eu tenho recebido, sabe o quê? Tem sido uma coisa assim que está acontecendo, eu vou até comentar. Muita gente tira foto da televisão, sabe? Às vezes aparece ali a cozinha, às vezes aparece o sofá, às vezes tem roupa por cima do sofá, às vezes aparece um móvel, né? Ele tá ali, ele tira a foto, João, aí tira a foto e manda no meu WhatsApp. João, estou te assistindo aqui do sul de Minas, estou te assistindo aqui do norte, pai e tal. Eu tenho recebido isso. Se vocês quiserem mandar, sabe? Eu vou fazendo coleção aqui. Eu apareci lá, aqui, João, estou te vendo aqui na televisão. Porque a gente está no YouTube, né? No canal TV Del Rey. Aliás, aproveita para se inscrever lá, curtir, comentar, entendeu? Compartilhar. E tem também no Facebook, João Paulo Guimarães. Tá certo? Então tá bom. Um abraço.